E aí pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem durante essa quarentena, né, que aflige a todos nós. Pessoal, eu vou começar a fazer a partir de agora, vou estar colocando disponível para vocês aulinhas rápidas de revisão de 15 minutinhos sobre os assuntos que a gente já viu. Gente, eu vou começar só lembrando, eu não vou estar refazendo a aula, eu vou estar passando pelos pontos que eu achei que ficaram, como é que eu posso dizer, com mais dúvidas, que vocês tiveram mais dúvidas, certo? Então, a gente vai ver todos os assuntos que nós vimos até a suspensão das atividades. Então, desde a introdução em sistemas operacionais até, se eu não me engano, a gente parou em Process Threads. Não foi isso? Quem não. Quem. Se eu estiver errado, coloca um avisozinho lá no Cigarro, chama no WhatsApp, que vocês me dizem se foi aí ou não que eu parei. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, fazer aqui uma introdução aos sistemas operacionais, para a gente fazer uma revisãozinha rápida aqui. Então, gente, eu acho que o conceito de sistema operacional todo mundo pegou, né? Acho que ficou claro para todo mundo. Sistema operacional é um software, um programa, em que ele tem dois objetivos principais: a gerência e a abstração de recursos. Que recursos são esses? Os recursos de hardware de uma máquina. E por que isso acontece, pessoal? É bem simples o fato. Imagine que eu tivesse cada software que eu desenvolvesse, cada software que eu colocasse no meu computador, ele tivesse acesso direto ao hardware da máquina. Imagine quantas linhas de código eu ia ter para eita, que não quer sair, para especificar cada códigozinho de hardware, de cada tipo de hardware que tivesse. Imagine se ele não iria também abarcar todos aqueles recursos de hardware que tivesse. Hoje a gente tem nossos sistemas multiusuário, multiprogramável, em que vários usuários estão usando o computador ao mesmo tempo, vários softwares rodam ao mesmo tempo. Então imagine que aquele software poderia abarcar todos os recursos de hardware para ele mesmo também. Então, galera, tudo isso daí ia gerar um pouquinho de confusão. Então, o sistema operacional está ali por trás, oferecendo uma interface para que os softwares aplicativos, eu vou chamar assim, eles consigam acessar os recursos do sistema e também ele gerencie como vai ser a distribuição desses recursos. Então, gente, ele vai estar aqui, essa imagem aqui é bem legal, porque ele vai estar aqui, ó, no meio do caminho entre os recursos do nosso sistema, os recursos de hardware, memória, processador, dispositivos de entrada e saída, que seriam os periféricos, e os softwares aplicativos utilitários que rodam do lado do usuário. Então o sistema operacional está aqui, ó, fazendo essa orquestração, fornecendo uma interface para que esses softwares eles possam acessar, eles possam ter o recurso de hardware que eles necessitem para funcionar. Eu vou passar aqui essa definição, pessoal, porque eu acho que depois dessa explicaçãozinha rápida aqui deve ter ficado claro. E nós vamos ter, pessoal, a parte de abstração de recursos. Como é que o sistema operacional eles vão fazer isso? Eles têm que fornecer para os softwares e para quem está desenvolvendo, né, os programadores, um API, um Application Program Interface, né, uma interface de aplicação de programação. O que seria isso, pessoal? A API, a grosso modo, gente, ela, falando assim de maneira bem simples, ela vai interconectar sistemas. Ela serve para interconectar sistemas. Nos casos de sistemas operacionais, essa API é um conjunto de rotinas, funções, em que ela vai fazer com que a partir das chamadas de sistema, ou seja, das chamadas dessas funções, dessas rotinas, elas
como os softwares consigam acessar os recursos computacionais. Essas APIs elas são divididas em bibliotecas, certo? Bibliotecas são um conjunto de funções, procedimentos que a gente vai ter lá. Exemplos mais comuns, pessoal, dessas APIs que a gente vai ter. Nós temos a POSIX, nós temos a Win32, também é outro exemplo. Então, para a gente deixar isso bem claro, a gente vai ter esse conjunto de rotinas, né, de funções, procedimentos, em que quando um programa executa uma chamada ao sistema para chamar essas rotinas, esses procedimentos, elas são implementadas por meio dessas APIs. Essas APIs elas são o conjunto, certo? O compêndio de tudo isso daí, de todas essas chamadas de sistema. Então, se eu quero acessar, sei lá, um dispositivo de hardware, um dispositivo de entrada e saída, basta para o programa saber qual rotina chamar, né, qual chamada de sistema ele executar para fazer essa atividade, sem precisar entrar nos pormenores do hardware da máquina e o sistema operacional gerenciando todos esses recursos. Gente, vocês vão ver muito esse conceito de API mais na frente em web, as APIs webs, que hoje dentro das aplicações web você vai ter uma interconexão muito grande entre diversas aplicações distintas. E as APIs, principalmente APIs REST, elas utilizam o JSON, vocês vão ver o que é isso, e protocolos HTTP, para prover essa comunicação e retornar serviços que aplicações web possam disponibilizar para outras aplicações web. Então, pessoal, passando essa partezinha aqui, a gente vai ver então que para que os sistemas, os aplicativos, os softwares desenvolvidos pelos programadores, eles consigam acessar os recursos, o sistema operacional provê APIs para a abstração desses recursos, para que os aplicativos consigam chamar, certo? Fazer chamadas de sistema por meio das APIs e assim consigam acessar os recursos computacionais. Um exemplozinho disso daí, pessoal, que a gente tem, por exemplo, é a chamada ao sistema read. A chamada read ela vai servir para a leitura de um arquivo armazenado em uma memória secundária. Então, nesse exemplo, vamos supor que esse arquivo esteja armazenado em um HD. A gente já viu isso lá no primeiro ano, em manutenção de hardware. A gente já viu um HD, o que é o HD, dividido em trilhas e setores. A gente viu que é formado por um disco, ele tem a agulhazinha, o cabeçote e por aí vai. Então, pessoal, quando o aplicativo realiza a chamada read, o sistema operacional ele vai fazer o que? Ele vai executar os seguintes passos. Verifique os parâmetros informados estão corretos, ou seja, o nome do arquivo que aquele programa quer acessar, a partição, o buffer de leitura, entre outras coisas. Vê se o HD, que é um dispositivo de entrada e saída, ele está disponível para aquele acesso. Posiciona a cabeça de leitura, ou seja, lembra-se daquela cabeçazinha de leitura que a gente fala lá em manutenção, sobre a trilha onde está a tabela de diretório onde se encontra aquele arquivo. Lê a tabela de diretório e localiza o arquivo desejado. Move a cabeça de leitura para a posição do bloco inicial do arquivo, lê o bloco inicial do arquivo e deposita em um buffer na memória principal. Aí, pessoal, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar esse buffer para o arquivozinho, para o programa. Então, ali ele vai conseguir acessar o conteúdo desse arquivo, certo? Aqui, pessoal, algumas funções que são divididas nas bibliotecas das APIs. Então, a gente vai ter aí gerência de processos de threads, gerência de memória, gerência do sistema de arquivos, gerência de dispositivos. Então, quais são as rotinas que a gente vai ter geralmente nisso daí? Criação e eliminação de processos de threads, por exemplo, na gerência de processos de threads.
Gerência de memória, alocar e desalocar memória, a gente vai ver esses conceitos de memória mais na frente. Sistemas de arquivos, criação e eliminação de arquivos e diretórios, por exemplo, alteração das características de arquivos e diretórios e por aí vai. Um exemplo que a gente viu agora há pouco foi aí a chamada read, alocação e desalocação de dispositivos, operações de entrada e saída com dispositivos, obtenção de informações de dispositivos de entrada e saída, pessoal. Teclado, mouse, impressora, por aí vai. Beleza? Continuando. Além disso, pessoal, além dessa parte de abstração, o sistema operacional também gerencia os recursos computacionais. Ou seja, ele vai dispor das políticas de gerenciamento do hardware do sistema. Quem pode usar o que, quando e como. E quem faz isso daí é a parte principal do nosso sistema operacional, pessoal. É o núcleo, o kernel do sistema. A parte que gerencia os recursos computacionais vai ser chamada de núcleo ou kernel. Deixa eu até olhar aqui quanto tempo de aula a gente já tem, para que eu não passe do tempo estipulado. Não, ainda temos 4 minutinhos aqui, certo? Vamos lá. O modo de leitura não, tela cheia. Então, pessoal, quais são os principais componentes que a gente tem no kernel, de forma geral? Escalonador de processos, então ele vai determinar por quanto tempo um processo, uma tarefa, vamos chamar assim, que a gente viu o conceito, né? Para ficar mais claro, é executada em um processador. Gerência de memória, quanto a gente vai disponibilizar de memória principal para um processo. Gerenciador de entrada e saída, ou seja, atenda às solicitações de entrada e saída para dispositivos de hardware. Gerenciador de comunicação, ou seja, aquela comunicação entre os processos. Eu não lembro se a gente já viu isso. Eu acho que não, mas me refresca a memória. Gerenciador de sistemas de arquivos, ou seja, pega essa parte do sistema de arquivo, ele vai organizar. A gente vai ver a parte de formatação física, formatação lógica, como os sistemas operacionais organizam o HD para que eles consigam acessar os arquivos dentro dele. Então, tudo isso são componentes do kernel, segundo autores como Deitel. Aqui também o Matsueiro coloca essa imagenzinha também interessante, que a gente tem a parte de gerência de arquivos, de memória, de processador, tudo incluído dentro do núcleo. Aqui no caso o núcleo é monolítico, porque entra a parte de interface gráfica, proteção, entre outras coisas. E a gente também, pessoal, a gente viu que o nosso sistema, via hardware, implementa-se níveis de proteção, ou seja, o que isso significa? Que, por exemplo, um processador ele tem um conjunto de instruções. A gente também já viu isso lá em manutenção de hardware. Então, pessoal, esse processador, um software que a gente está desenvolvendo, software aplicativo, ele não vai ter acesso a todas essas instruções. Por quê? Porque ele poderia invadir outros processos, ele poderia dominar recursos do nosso sistema e por aí vai. Então, esse software ele vai ter um acesso limitado a algumas instruções do nosso processador. E isso, o nosso processador mesmo, a nível de hardware, ele vai dividir isso em níveis, certo? Níveis de privilégio. Por exemplo, a Intel divide, acredito que ainda hoje, ainda divide em 4 níveis. Mas para ficar mais facilitado, vamos dividir em 2 camadas: o nível núcleo e o nível usuário. Pessoal, o nível usuário é aquele nível em que as nossas aplicações rodam. Tem um número limitado de instruções que podem ser executadas. O modo núcleo, que é onde o kernel do sistema operacional ele vai estar, deixa eu ver se tem aqui, pronto, essa imagem, ele vai ter acesso a todas as instruções do processador, a todos os recursos, porque é ele que vai orquestrar esses recursos e vai fornecer a abstração. Então nada mais justo que ele consiga ter acesso a isso tudo, não é verdade, pessoal? Então, gente, dentro disso daí, um exemplozinho legal aqui é, por exemplo, isso daqui, ó, fazendo a chamada de sistema read.
Lembra dessa minhoquinha que representa o fluxo de execução de um programa, ou seja, uma tarefa? Eita, parece que a voz está voltando. Então, pessoal, nesse passo 1 aqui, ó, se a gente for olhar, eu tô essa aplicaçãozinha aqui, ela está invocando a chamada read. A chamada read, pessoal, ela vai alocar um espaçozinho de memória para ela e vai executar a rotina dela, vai executar o fluxo dela. Vai chegar um momento, pessoal, dentro do fluxo dela, que ela vai ter que chamar rotinas de dentro do modo no nível núcleo. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai dar uma system call. POW, deu a chamada do sistema. Fez a chamada de sistema aqui, ó, POW, opa, eu estou precisando. A chamada de sistema vai executar suas funções e suas rotinas aqui e vai entregar um resultado para a chamada read. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ela vai executar, quando terminar de executar, ela, POW, joga o resultado. No caso, é igual a chamada que a gente viu anteriormente. Então, eu estou lendo o arquivo, então ela vai retornar o arquivo lido. Galera, se tiverem outras tarefas requisitando, o que é que vai acontecer? Ela vai para uma fila, certo? Na parte de gerência de atividades. E vai sendo distribuído à medida que as tarefas tiverem sido chamadas. Beleza, galera? Aqui está o exemplozinho, recomendo lá nos slides. Sempre que vocês olhem, vocês revisem se tiverem dúvidas. E a parte aqui de componentes do sistema operacional, eu acho que eu já até me alonguei demais na aula aqui. Quanto é que tempo? 16, pronto. A gente continua na próxima. Pessoal, é o seguinte, eu vou manter essas videoaulas, mas por favor, via WhatsApp, deem um feedback, digam se estão gostando, digam o que pode melhorar, certo? Tirem dúvidas. Os exercícios marotozinhos de revisão ao final do conjunto de aulas eu vou deixar lá para que vocês refaçam, coloquem dentro do cigarro. Por que colocar dentro do cigarro? Porque aí eu vou ver quem está fazendo e quem não está. Lá no final do ano, eu vejo quem que fez tudo bonitinho e a gente negocia uma pontuaçãozinha extra. Certo, pessoal? Fiquem todos com Deus. Obedeçam a quarentena e um forte abraço, galera. Tchau, tchau.